você já tem uma série de estudos dentro da psicologia social que dão conta de dizer que as pessoas não gostam, sobretudo jovens, de ter no seu ciclo de relações mais próximos pessoas gordas. Então, um outro tipo de avaliação moral que essa mulher sofre é o isolamento social, levando muitas vezes, inclusive, até a depressão, né? Dentro do ambiente ou da vida amorosa, né? Do que a gente entende que seja as relações amorosas, o mercado amoroso. Essa mulher igualmente vai sofrer preconceito e desvantagens várias, na medida que dentro desse mesmo imaginário recheado de preconceito e estigma social, a mulher gorda é vista como menos mulher, gordura é índice de menos ser. E por que isso acontece? Porque historicamente essa mulher estaria associada a uma trinca, né? Beleza seria o equivalente à feminilidade, maternidade. Então, a mulher estaria restrita historicamente ao universo doméstico, do lar, e aos cuidados, consequentemente, além dos cuidados, né, da boa manutenção do casamento, implicaria aí também a manutenção e os cuidados com a prole, com a maternidade. Soma-se a isso, nos últimos 50 anos, e veja bem, você não retira essas jornadas, você acrescenta a jornada de cuidados do lar, de cuidados corporais, passados numa cultura oral, inclusive, né, transgeracionalmente, a jornada de trabalho, na qual ela sabe que igualmente não poderá descuidar da própria aparência, caso contrário, seria mais um fator que pesaria nessa desigualdade, digamos assim, e nas oportunidades que essa mulher teria para conseguir um espaço digno, né, no mercado de trabalho. Então, você aí já pode perceber que são várias jornadas de trabalho e múltiplas formas de exclusão, tendo essa pauta, né, da beleza e dos cuidados corporais, com aparência, entendidas como práticas de asseio. Então, talvez essa seja um aspecto do discurso dominante que torne mais opressivo os cuidados da mulher com a própria aparência. A certeza de que ela tem de que será a ela imputada a responsabilidade, não só pelos cuidados da casa, os cuidados relativos à maternidade, como ser boa profissional, no sentido de produzir com eficiência dentro dessa cultura do desempenho, está associada à sua aparência. O que torna, mais uma vez, o discurso sobre o corpo feminino um discurso de engessamento e certamente de bastante opressão, onde, a despeito de todos os ganhos e avanços sociais dentro dessa pauta feminista, ela não consegue aí se libertar, digamos assim, no que a gente entende que seja a marca do discurso contemporâneo relacionado à beleza, que diz o seguinte, quer dizer, de um direito, a beleza vira um dever. Na hora que a beleza vira um dever, você engessa essa mulher num outro tipo de ditadura. Uma ditadura relacionada, inclusive, toda a questão da sexualidade, quando eu menciono anteriormente que no âmbito das relações amorosas essa mulher também está em desvantagem de liberdade, no sentido de decidir se vai ser ou não mãe ou quando ela quer engravidar, você cai num outro tipo de ditadura. Essa ditadura da justeza das próprias medidas. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, sobretudo, num país onde você tem uma mentalidade, um imaginário extremamente conservador no tocante a como a mulher é percebida, os usos do corpo que são feitos também, né, por parte das mulheres, a apropriação que é feita da sua imagem, não só no mercado publicitário, mas no próprio imaginário social, né? Como é que a gente percebe a mulher, sendo as próprias mulheres também, inclusive, responsáveis
muitas vezes pelas avaliações morais mais cruéis em relação a outras mulheres no tocante à própria imagem. Quem de nós nunca se pegou fazendo um comentário bastante ácido, cáustico, e que dava conta de criticar o que a gente entende que seja um deslize, um desleixo na imagem, na aparência de uma outra mulher? Uma unha por fazer, uma raiz para ser retocada, uma mulher que a gente acha que não está muito bem vestida. Quanto mais jovem ela for, então a gente ainda se autoriza e se arvora o direito de comentar, né? Meu Deus do céu, mas não tem mãe, né? Essa responsabilidade, né? Como é que deixou essa menina sair desse jeito? Ela sempre é imputada à mulher. Então, nesse sentido, então, a jornada, digamos assim, do culto ao corpo surge como uma quarta jornada e como algo também opressivo e não que libera a mulher, né? Digamos assim. Um aspecto é muito interessante a gente pensar acerca dos usos do corpo e que diz respeito às classes sociais. Se a gente entende, né, dentro dessa perspectiva que o corpo ele é um capital privilegiado de investimentos, e a gente também sabe que historicamente a novidade não é você ter na contemporaneidade um padrão estético muito bem marcado, né, no caso seco, sarado, definido, com mínimo percentual de gordura, um corpo atlético, e sim o fato de você responsabilizar o sujeito pela própria aparência, a gente entende ao mesmo tempo que esse corpo é sempre um corpo de classe, é um corpo para quem pode. Não só o corpo, mas sobretudo o ideal estético vigente, independente do momento histórico, é sempre um ideal relacionado a uma pequeníssima parcela da população. Se a gente pensar historicamente, por exemplo, né, só para citar um exemplo, no corpo renascentista, qual era o ideal corporal renascentista, e a gente pensa imediatamente naquelas madonas corpulentas e sinuosas de Rubens, Rafael, há que se lembrar, sobretudo, que a comida, então, não era uma facilidade como é hoje. A comida era um bem escasso. Então, você tem um corpo que é gordo para os parâmetros atuais e quem pode ostentar essa gordura é uma parcela da população, certamente, o clero, a alta burguesia, a nobreza, muito limitada. Quando o grosso, quando a maioria esmagadora da população, quer seja urbana ou de campesinos, morria famélica de cólera e não tinha certamente acesso e os métodos mais precários de conservação dessa comida. Então é interessante a gente usar sempre esse parâmetro para não achar que a gente está inventando a roda também. E sim um discurso que é um discurso sempre político, que é um discurso certamente de poder, e é um discurso que vai ser determinante para identificar quem são os sujeitos, né, sujeitos aqui femininos, dentro de uma determinada estrutura social que tem poder, que tem prestígio. Como a gente sabe igualmente, né, que tempo e dinheiro são luxo e que esse corpo, enquanto capital, vai demandar uma dietética bastante restritiva, acesso a comidas com alto índice nutricional e pouco, né, valor calórico, também significa dizer que é uma dieta bem mais cara. Acesso a toda sorte de tecnologias, né, disponível no mercado, de cremes, a personal trainer, a lançamão de cirurgias plásticas. Ter tempo e dinheiro para isso não só é para poucos, mas é talvez o caráter mais perverso nessa sociedade do culto ao corpo, cuja máxima vai informar para o sujeito. E aí eu acho que a gente precisa ter um ouvido bastante acorado, vai dizer para o sujeito que ele está assim porque ele quer, que isso é feio quem quer, excluindo essa variável econômica. E é muito importante a gente lembrar isso no sentido de que essas práticas elas também estão cada vez mais democratizadas.
mera observação, né, das favelas, das comunidades, você observa uma reprodução bastante criativa das academias de ginástica, conversar com mulheres na fila de hospitais públicos que desejam, né, fazer cirurgia plástica de cunho estético, também é uma outra forma da gente constatar o quão democrático e a ampla e restrita penetração desse discurso, né, do culto ao corpo. Mas, no entanto, ainda que haja uma apropriação criativa, ainda que haja essa mimetização, digamos assim, de uma prática que começa nas classes dominantes, o tempo continua a ser um luxo. Então, esse sujeito, ele, de alguma maneira, ele está limitado por questões financeiras, até no nível de aperfeiçoamento que esse corpo pode ter. Se a gente pensar historicamente, por exemplo, né, no corpo renascentista para o ideal, e a gente pensa imediatamente naquelas madonas corpulentas e sinuosas de Rubens, Rafael, há que se lembrar, sobretudo, que a comida, então, não era uma facilidade como é hoje. A comida era um bem escasso. Então, você tem um corpo que é gordo para os parâmetros atuais e quem pode ostentar essa gordura é uma parcela da população muito limitada. Quando a maioria esmagadora da população, quer seja urbana ou de campesinos, morria famélica de cólera.